Olá, eu sou o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, advogado criminalista, tribuno do júri, e hoje a gente vai continuar falando mais um pouco sobre assuntos caros, importantes, cruciais para o Tribunal do Júri, essa bem mais que democrática instituição jurídica brasileira, que fez agora, em 2022, 2 séculos de existência só aqui no Brasil, hein? Só aqui no Brasil. Daí, então, a importância dessa instituição, que passou aí por 6 constituições. Teve previsão em 6 constituições brasileiras das 7 que nós temos. Olha só a importância. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os crimes da competência do Tribunal do Júri. Os crimes da competência e competência originária, tá? Primária do Tribunal Popular, do Tribunal do Povo, tá bom? Porque é aquilo que eu digo, não basta que aconteça um crime, tá bom? Doloso para ser da competência do júri. Esse crime doloso deve ser contra o bem jurídico vida, tentado ou consumado, tá bom? Então tem que ser um crime contra a vida e praticado de forma dolosa, tá bom? Tentado ou consumado, né? Então, o que é o crime doloso? O crime doloso, ele tem previsão ali no artigo 18, inciso 1 do nosso Código Penal. Isto é, disse do crime doloso, 2 pontos, inciso 1, tá bom? Quando o agente quis o resultado. Quando o agente quis o resultado, que é o dolo direto, a pronúncia é dolo mesmo, que vem de solo, né? Dolo. Ou assumir o risco de produzi-lo. Estamos diante aí do dolo eventual. O dolo eventual. Tá bom? Então, quando eu pratico um crime doloso, isto é, quis produzir o resultado, no nosso tema aqui de hoje, quis matar, ceifar, eliminar a vida humana, ou assumiu com seu comportamento o risco de produzir esse resultado morte da vítima, dolo, né? Dolo aí indireto ou dolo eventual, tá bom? Estaremos diante do primeiro requisito para que o crime seja da competência do Tribunal do Júri. Por quê? O primeiro requisito, que o crime ele é doloso. Porém, como já vimos, tem que ser doloso contra o bem jurídico vida, né? Não pode ser doloso contra o bem jurídico patrimônio, por exemplo. Tá? Ou doloso contra a integridade física da pessoa, tá? Integridade física ou a saúde de outrem, que é a lesão corporal. Então tem que ser um crime, ou seja, aquela conduta humana voluntária, não é mesmo? Típica, ilícita e culpável, praticada de forma dolosa, desejada, ou que se tenha assumido o risco de produzir o resultado, tá? Desejado. Ou ainda, tá bom? Ou ainda, melhor dizendo, e ainda que esse crime seja contra o bem jurídico vida. O bem jurídico vida, no nosso Código Penal, ele tem contemplação, ele tem previsão ali, nos artigos 121 ao 127 do Código Penal. Dos artigos 121 ao artigo 127 do nosso atual Código Penal. Quais sejam? Nós temos ali o homicídio, é o artigo 121. Não importa se é homicídio simples ou homicídio
qualificado. Não importa se o homicídio é praticado em atividade típica de grupo de extermínio, né? Ou homicídio praticado, né? Contra a mulher, que seria um feminicídio, não é mesmo? Ou homicídio com causa de aumento, menor de 14 anos, por exemplo, maior de 60 anos, ou ainda um homicídio com alguma causa de diminuição de pena, como é o caso do denominado homicídio privilegiado. Tá? Enfim, o homicídio doloso, simples ou qualificado, com ou sem causa especial de aumento ou de diminuição de pena, não importa, será da competência originária primária do Tribunal Popular, do Tribunal do Povo. Tá bom? Então, artigo 121 e seus parágrafos. Temos na sequência o induzimento, instigação, tá? O auxílio, inclusive para mutilação. Estamos diante aí, tá? Do crime previsto ali no artigo 122 do nosso Código Penal. Induzir, instigar, prestar auxílio para mutilação, ou auxílio propriamente para o suicídio, né? Então, nós temos a figura típica contemplada ali no artigo 122, que também é da competência originária do júri. Seguindo, nós temos o artigo 123 do nosso Código Penal, que trata ali do quê? Do infanticídio. É um crime próprio, tá bom? É um crime próprio. Ou seja, é quando a mãe mata o próprio filho durante o parto ou logo após, sob a influência do puerpério, do estado puerperal. Puerperal. Tá? Então, é um crime doloso contra a vida e, portanto, da competência originária do Tribunal do Júri. Na sequência, nós temos ali dos artigos 124 ao artigo 127 do Código Penal, que é outro crime, é outra forma típica de crime doloso contra a vida. Estamos falando do aborto, nas suas várias modalidades. O autoaborto, que é aquele praticado pela própria gestante, o aborto praticado com o consentimento da gestante, o aborto provocado sem o consentimento da gestante e o aborto agravado pelo resultado morte da gestante ou, resultando nela, lesão corporal de natureza grave, tá? Enfim, nós temos então o homicídio, induzimento, instigação, auxílio a suicídio, assim como mutilação, né? Auxílio para mutilação, infanticídio e o aborto. Todos esses crimes, esses 4 crimes, são da competência originária do Tribunal do Povo, do Tribunal Popular. Ou seja, a regra geral de competência aí é do Tribunal do Júri julgar esses crimes, esses 4 crimes, tá? A não ser, tá bom? Que o agente, o autor de quaisquer desses crimes dolosos contra a vida tenha o denominado foro especial por prerrogativa de função. Foro especial por prerrogativa de função. Ou seja, praticar um desses crimes dolosos contra a vida no exercício, tá bom? Do cargo ou função, ou em razão deles, tá? Então, se isso acontecer, essa pessoa, por exemplo, lá um promotor de justiça, um juiz de direito, um desembargador, um prefeito, um governador, um ministro de Estado, né? Exemplificando, se eles praticam, por exemplo, um homicídio, nessas condições, em razão da função do cargo, o juiz natural deles não será o Tribunal do Júri. Será outro juiz natural indicado no texto constitucional. Tá?
Então, se um promotor de justiça pratica um crime doloso contra a vida, o juiz natural dele será o órgão especial do respectivo Tribunal de Justiça, onde o fato aconteceu. Então, se o promotor de justiça praticar um crime doloso contra a vida aqui na cidade de São Paulo, o juiz natural dele para julgá-lo será o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O mesmo acontecendo se for o TJ, né, RS, do Rio Grande do Sul, o TJ de AL, Alagoas, o TJ de lá do RJ, do Rio de Janeiro, tá bom? Então, são as peculiaridades que indicarão o juiz natural. Mas a regra geral de competência é o Tribunal do Povo, o Tribunal do Júri, aquele composto de 7 cidadãos leigos lá na sua segunda fase. Eles é quem irão julgar o crime doloso contra a vida. Tá bom? Estou mencionando até aqui a competência originária, ou primária do Tribunal do Júri, que são esses 4 crimes já elencados, já mencionados. Entretanto, acho que incidentalmente, rapidamente, em outros vídeos, nós já mencionamos uma tal de competência derivada ou competência ampliada do Tribunal do Júri. Competência ampliada do Tribunal Popular, do Tribunal do Júri. Ou seja, o Tribunal do Júri, por ter um procedimento especial e, portanto, prevalecer sobre outros procedimentos ordinários, tá bom? Outros procedimentos sumários ou sumaríssimos, então ele absorve, ele chama para si, tá bom? Outros crimes que teriam outros procedimentos, para que também no Tribunal do Júri sejam esses outros crimes que não são da competência originária do júri, não são, porém, como aconteceram quase que em simultaneidade, quase que ao mesmo tempo, no mesmo palco delitivo, por conexão ou continência, né, com um dos crimes dolosos contra a vida, esse outro crime, tá bom, também será julgado perante o Tribunal do Júri, juntamente com o homicídio, ou induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, ou mutilação, ou infanticídio, ou mesmo aborto. Lembrando, né, que se esse crime tivesse ocorrido isoladamente, claro que aí ele iria para a vara criminal comum. Então, exemplificando, se A estupra B, na sequência mata B, e ainda na sequência oculta o cadáver de B, portanto, ele praticou um crime doloso contra a vida, né? Homicídio, tá? Em conexão com os crimes de estupro e ocultação de cadáver. Logo, A será levado a júri para ser julgado não só pelo crime doloso contra a vida, praticado contra B, mas também pelos 2 crimes conexos de estupro e ocultação de cadáver. Ocultação de cadáver. Tá bom? Agora, se esses crimes de estupro e ocultação de cadáver tivessem acontecido não com um desses 4 crimes dolosos contra a vida, que são da competência originária do júri, tá? Então, vamos supor que A estupra B, tá bom? Estupra B. Então, é pego, é processado, só que será processado perante a vara criminal comum, pelo estupro de B. Por quê? Tá? O estupro é um crime contra a dignidade sexual. É um crime doloso, porém contra a dignidade sexual. Não é um crime doloso contra o bem jurídico vida. Logo, será da competência, tá, da vara criminal singular, da vara criminal comum, julgar esse crime. Diferentemente, repito, no exemplo que nós já demos. A, além de estuprar B,
mata B e, na sequência, oculta o cadáver de B. Então, o homicídio por ter um procedimento especial da competência do júri, ele vai, assim, agregar, ele vai atrair, a vis atractiva, força de atração, que tem esse procedimento do júri, com relação a outros procedimentos comuns, ordinário, sumário e sumarício. Tá bom? Então, eis aí um breve apanhado, bem sintetizado, obviamente, tá? Da competência originária ou primária do tribunal do júri e também a competência ampliada que pode acontecer, caso um desses 4 crimes dolosos contra a vida ocorram em simultaneidade com outro crime que nada tem a ver com a competência originária do júri, porém, será julgado também pelo Tribunal do Povo por conta dessa conexão ou continência. Gente, eu vou encerrar por aqui, apenas lembrando que o nosso escritório aqui realiza mentoria no Tribunal do Júri, isto é, a gente auxilia, ajuda todo colega, advogado, advogada de todo o Brasil que tenha ou possa vir a ter uma causa em concreto, um processo real sobre o Tribunal do Júri, aí no seu escritório, porém, o colega, a colega não tem aquela experiência que só vem com o tempo, não é mesmo? Não tem ainda aquela prática, aquela segurança, tá? E às vezes pensa até em dispensar o cliente, não atua, não tem confiança, segurança, né? E para justamente ajudar o colega nesse ponto, a colega, é que nós criamos essa mentoria, que pode ser feita de 2 maneiras, por meio de consultoria ou mesmo parceria. Na consultoria, a gente vai dar toda a orientação para o cliente. No caso, o cliente aí lê-se, o colega advogado ou advogada, para atuar no júri. Ou seja, nós iremos prepará-lo, tá? Enquanto que na parceria, o nosso escritório, no caso eu, acompanho o colega, vou com o colega e juntos realizamos a defesa do cliente lá no plenário do júri. Então, essa mentoria do júri é um novo segmento aqui do nosso escritório, da Sanches Calvo Advogados, e que a gente coloca à disposição do colega advogado, advogada, em todo o Brasil. Para saber mais, entre agora mesmo em contato conosco, está bem? Vejo os colegas no próximo vídeo. Até lá, gente. Obrigado.